Olá, nono ano. Nós vamos fazer hoje... Olá, nono ano. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje a ideia de carboidrato. Na verdade, nós vamos revisar um pouco de carboidrato, fechar esse capítulo por essa semana, para iniciar um próximo capítulo na semana que vem, tá? Eu preparei um esqueminha, um mapa mental, eu peço que vocês passem o mapa mental para o caderno. No vídeo eu peço para vocês passarem com frequência, então passem. Não deixe de fazer não, tá? Vamos colocar o caderninho sempre em dia, seguir normal, como se fosse mesmo a nossa sala de aula, ok? Então nosso assunto hoje vai ser, carboidrato. Mentira, isso aqui é chocolate. Mas assim, tem carboidrato também e nós vamos trabalhar com isso hoje. Vamos revisar um pouquinho do que é carboidrato. Um resumo bem tranquilo, bem rápido, bem simples. Bora lá? Vamos lá comigo. Então, os carboidratos são os chamados glicídios ou açúcares, que tem uma função diversa no organismo. Se eu pensar nas funções dos carboidratos, eles têm função de fornecer energia ou ser uma reserva energética no organismo. Lembrando que durante uma atividade física ou durante um funcionamento normal do corpo, a nossa primeira fonte de energia é carboidrato. Então, quando eu faço atividade física, eu dormindo, eu falando, eu pensando, respirando, eu estou usando como fonte inicial de energia carboidrato. As plantas, elas guardam energia, reserva energética, também na forma de carboidrato. Nós vamos ver posteriormente. Então, dentre as funções, eu vou encontrar a função energética. Eles têm função estrutural, que é o caso dos polissacarídeos, né? E eles têm função constitucional, eles constituem algumas estruturas importantes. Então, por exemplo, o nosso DNA possui carboidrato, o nosso RNA possui carboidrato, lembrando que é material genético. O nosso ATP, vai ser visto posteriormente, também tem carboidrato na sua composição. Então, eu vou encontrar carboidrato com função energética, com função estrutural e com função constitucional, né, formando alguma coisa importante no organismo. Com respeito à sua classificação, vamos lembrar que eu vou encontrar os chamados monossacarídeos, muito simples, não sofrem hidrólise, são todos solúveis em água, a maioria deles é bem docinha. Vou encontrar os disacarídeos, ainda tem os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Para efeito de avaliação, por enquanto, vamos pensar apenas nos monos, nos di e nos polissacarídeos. Com respeito aos monossacarídeos, eles são estruturas muito simples, com 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos em média na natureza. Lembrando que aqui dentro, os carboidratos com apenas 3 carbonos na fórmula são chamados de trioses, com 4 carbonos, tetroses, com 5, pentose, com 6, hexoses e com 7, heptoses. Por que eu destaquei aqui com 5 e com 6? É porque eles têm uma importância biológica muito, muito grande. Então, por exemplo, a glicose é uma hexose. A frutose, encontrada em frutos, é uma hexose. A galactose, encontrada no leite, também vai ser uma hexose. Então, eu encontro na glicose, na frutose e na galactose, lá na fórmula delas, 6 átomos de carbono, tá? Se eu pensar em pentoses, a desoxirribose é encontrada como componente no nosso DNA e a ribose é encontrada como componente básico no nosso RNA. Então, o nosso material genético tem carboidrato em sua constituição e sua fórmula química, tá? Vou encontrar os chamados disacarídeos, que a gente conhece muito do cotidiano, a sacarose, que é o açúcar comum de cana, né, o açúcar que a gente usa em casa para adoçar café, suco. A maltose, que eu vou encontrar em alguns alimentos também. Lembra que ovo maltine, que delícia, tem maltose em sua constituição, né? E a lactose é um carboidrato que você encontra associado ao leite. Tanto a sacarose, como a maltose, como a lactose, são chamados de disacarídeos. Por quê? Usando monossacarídeo, juntando 2 deles, eu monto uma sacarose, uma maltose ou uma lactose. Então, se eu pensar em termos de desenho, cada estrutura dessa é um monossacarídeo. Quando eu junto 2 monossacarídeos, eu formo um disacarídeo, né? Di vem de 2. Então, você tem aqui um disacarídeo e aqui também um disacarídeo. E aqui não, aqui é apenas um monossacarídeo. Então, ressaltando, frisando que sacarose,
maltose e lactose são disacarídeos. São solúveis na água, são doces também. Não tem a mesma doçura. Então, se eu for comparar, por exemplo, sacarose e lactose, a sacarose é mais doce em relação à lactose. Então, eles são doces, eles são solúveis em água, mas assim, tem carboidrato aqui mais doce e tem aquele que é menos doce. E vou ter os polissacarídeos, né? Lembrando que poli significa muito. É uma cadeia que é polimérica, ela é formada por vários monossacarídeos, que são exemplos clássicos: a celulose, o amido, a quitina e o glicogênio. Onde é que eu encontro celulose? Eu vou encontrar formando parede celular em vegetais. Então você encontra no reino vegetal celulose em tronco de árvore, folha, raiz, no próprio fruto. Nas flores você encontra celulose. É um carboidrato bem abundante na natureza. Vou encontrar o amido, e nesse caso o amido é uma reserva energética dos vegetais, que eu vou encontrar em tubérculos e alguns caules, né, onde a planta guarda energia na forma de amido. Vou encontrar a quitina, não é queratina, por favor não confundam. Queratina é uma proteína e quitina é um carboidrato, que eu vou encontrar em carapaça, em exoesqueleto de artrópode. Então eu vou notar que, por exemplo, casca de barata é feita de quitina. Casca de besouro é feita de quitina também. Casca de camarão também tem quitina na sua composição, que é um carboidrato polissacarídeo, um carboidrato longo, complexo. E lembrando, nenhum polissacarídeo é solúvel em água. Todos são insolúveis. E o glicogênio que você encontra nos animais. Nós temos glicogênio no nosso fígado, na nossa musculatura. Você encontra também o chamado glicogênio, que é usado como reserva de energia temporária. Ok? Eu vou pedir a vocês novamente que vocês copiem o esqueminha no caderno, por favor, tá? Não deixe de copiar. Então, vou deixar aqui, pare o vídeo, tire uma foto, um print, congelem o vídeo aí, dá uma pausa, copiem, porque o caderno tem que estar em dia, tá? E copiem hoje, por favor. E vamos fazer uma atividadezinha para poder ver se entendeu legal esse capítulo.